Hoje eu estou de frente com uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira. Eu falo da modelo, apresentadora, empresária e consultora de imagem, Isabela Fiorentino. De origem italiana, Isabela nasceu em São Paulo em uma família numerosa. Começou na carreira de modelo aos 13 anos e desfilou para grandes marcas nacionais e internacionais. Hoje, aos 34 anos, Isabela é uma das apresentadoras do programa Esquadrão da Moda, aqui no SBT. Tem 2 livros lançados, é casada com o empresário Stefano Ávila e, desde o ano passado, é mãe de trigêmeos idênticos. Obrigada pela presença, Isabela. É um prazer estar aqui com você, Gabi. Isabela, me conta como é que foi, de repente, saber que você era mãe ainda, em gestação, de trigêmeos. Olha, foi o momento mais louco da minha vida, porque quando o médico falou, Isabela, parabéns, você está grávida de gêmeos. E aí, assim, eu já imaginei aquela cena, aquele choro de novela, aquela alegria. Eu olhei para o meu marido, ia me preparar para aquele momento inesquecível. Aí veio a frase, não, pera um pouquinho. Aí eu já falei, ai, não, só tem um. Aí ele falou, não, 3. são 3. Eu imagino que seja um sentimento muito dividido, porque, quer dizer, um momento, estou dizendo num momento, porque deve ser assim, um espanto, a alegria ficou, não, mas 3, o que eu faço com isso? Como é que é isso? Não tem um pouco essa confusão? Tem, porque, você sabe, e até um tempo atrás, antes de eu saber que eu estava de trigêmeos, eu tinha tido uma amiga que tinha tido trigêmeos. E eu achei aquilo uma coisa muito esquisita, parecia uma ninhada de cachorro. Eu falei, meu Deus, coitada, ela tá grávida de trigêmeos. Uma ninhada. É uma ninhada, é uma ninhada. Eu não fico nada distante de um cachorro amamentando seus filhos. Eu precisava de um peito a mais até, porque chega uma hora que eu falo, meu Deus, o terceiro tá chorando e eu só tenho 2. Você continua amamentando? Continuo. Eles estão com quantos meses? Vão fazer 8 meses. E continuam mamando? Continuam mamando. E quando ele falou trigêmeos, eu falei, meu Deus, não vai caber. Eu imaginei, eu tava muito... Eu engravidei com 57 quilos, eu tenho 1,78 m. Eu falei, não vai caber, eu não vou conseguir, como que vai ser isso? E saí do ultrassom, sentamos, foi tipo uma reunião, assim. Meu marido chamou um outro médico e tal, falou, olha... Aí me deu uma lista dos riscos. Primeiro para os bebês, porque o que acontece? Eu fiquei grávida de trigêmeos univitelinos. Que é raro, não é? Raríssimo e impossível fazer em laboratório. Explica o que acontece. Quer dizer, o que eu entendi é que o seu óvulo se dividiu em 3, é isso? Não é o meu óvulo. O que acontece é o seguinte, um óvulo foi... Eu liberei apenas um óvulo no meu ciclo. Esse óvulo foi liberado. Um único espermatozoide fecundou esse único óvulo. Virou um embrião. Seria um bebê. Me parece que no 9º dia, em algum momento, esse embrião se dividiu em 2. Até aí, gêmeos univitelinos, que é só hereditário isso. Você também não consegue fazer isso em laboratório. Os bebês de tratamento são bebês que você coloca embriões diferentes. Então, um menino, uma menina, um loiro, um moreno, não importa, cada um com a sua genética. No meu caso, esse único embrião se dividiu em 2. Só que num outro determinado momento, este outro, o segundo, se dividiu de novo. Que loucura. Então, eles têm a mesma carga genética, eles são idênticos, todos têm a mesma carinha. E o meu médico falou que é a primeira vez que ele viu e ele tem certeza que vai ser a última vez que ele vai ver. De tão raro que é. Porque é raro mesmo. Agora, você, na família, tinha alguma ocorrência de gêmeos ou não? Tem. Na família da minha mãe, por parte do pai dela, tinha ocorrência de gêmeos. Tanto que quando eu fui fazer o ultrassom, eu falei, ai... Tomara que seja. E aí, no final, vieram os 3. Então, eu saí daquele dia... Olha, Gabi, foi muito estranho, porque eu estava feliz, eu sempre tive certeza que tudo daria certo. Porque eu saí daquele lugar assim, praticamente, Isabela, se prepara, porque provavelmente não vai dar certo. Você tem apenas uma placenta, né, que geralmente bebês de tratamento, cada um tem a sua placenta, então o bebê recebe o alimento independente do outro. No meu caso, não, era uma única placenta. Uma única fonte que daria o nutriente para os 3. E acontece muito, chama-se transfusão feto-fetal. Quando um feto rouba o alimento do outro e esse não se desenvolve, ou os 2 não se desenvolvem, um se desenvolve. Ou seja, é uma preocupação desde o primeiro dia. Desde o primeiro instante que eu descobri que eram trigêmeos. E uma gravidez normal, você faz 4, 5 ultrassons no máximo. Eu fazia 4 por mês. Exatamente para ver se estavam vivos. Houve um momento em que você
pôde curtir a gravidez? Parou e relaxou? Não. Nenhum. Eu sempre tive a certeza que tudo daria certo. Chegou um momento nas consultas que eu peguei na mão do médico e falei, doutor, confia em mim. Tudo vai dar certo. Eu não tinha dúvidas, Gabi, que os 3 iam nascer. Eu não tinha dúvida. Eu sabia que ia ser difícil, que eles iam ser prematuros, mas eu nunca coloquei em dúvida assim, Deus me mandou, ele vai cumprir essa... E que cuidados você teve que tomar, especificamente? Eu fiquei em repouso a partir do 3º mês. Eu estava gravando o Esquadrão no... O que é repouso a partir do 3º mês? Você podia fazer o quê e não fazer o quê? Bom, para você ter uma ideia, eu morava num apartamento que tinha escada. Eu tive que me mudar porque eu não podia subir escada. Esse era um repouso ok, assim. A partir do 5º mês, o meu repouso foi absoluto. Eu não podia levantar da cama para nada. Só para tomar banho e usar o toalete. E aí chegou na 25ª semana, eu tinha muitas contrações. E na hora da contração, a barriga, ela dá ela fica dura, depois ela relaxa. Quer dizer, você passou 4 meses na cama? 4 meses então na cama. Você teve também a sua musculatura prejudicada? Total, você sabe disso, hein? Total, tudo. Eu andava 90 graus. Eu levantava com ajuda e eu tinha que segurar. Meu marido dava a mão assim, eu segurava e andava 90 graus. Eu não conseguia ficar em pé. Eu estava totalmente curvada. Vou fazer uma pergunta, você vai querer me bater. Sexo nem pensar. Nem pensar, você tá louca. Nada. Desde o dia que eu descobri que eram trigêmeos, o médico falou, não pode, porque na hora do sexo você tem contração intrauterina. Então, eu não podia, porque eu podia abortar. Isso no meu caso, é claro que qualquer gravidez não tem problema algum. No meu caso, eu não podia. Eu não podia fazer ginástica, eu não podia alongar, porque tudo que você faça um esforço a mais, pode haver essa contração. Até conversar. Eu não podia falar. Porque quando você fala, você usa isso aqui. Não, você imagina? Quando você fala, você usa o seu abdômen. Né? Pega o ar, conversa, você fica às vezes, né, mais exaltada, segura. E eu sou muito expressiva para falar, eu gesticulo. E meu médico falou, esqueça. Então, assim, foi um momento muito... Mas a alimentação normal, tudo? Normal, nada. Eu tinha que comer muito, porque para conseguir engordar o que eu tinha que engordar... Você engordou quanto no total? Olha, como eu no final não pesei, que eu não podia levantar, eu acho que eu devo ter engordado uns 30, porque eu engordei 22 até a 25ª semana. E aí eu tive muitas contrações, fui internada para conseguir segurar mais pelo menos 1 mês e meio. E eu fiquei 1 semana só no hospital. Então eles nasceram de quanto 27. tempo? 7 meses? 27 semanas, quase 7 meses. Quase 6 meses completos. Bom, eu tenho a impressão que essa deve ser uma das sensações mais tristes do mundo. Você ir para o hospital, você ter filhos, no teu caso, no plural, e depois você vai embora e eles ficam. É um horror. É indescritível. Não dá para explicar o que eu senti. Você chorou muito, Isabela? Eu chorei muito no primeiro dia, muito, mas era um choro, assim, de saudades deles, mas eu tinha mais saudades da minha barriga, porque a conexão que eu tinha com eles era 24 horas por dia, porque eu não estava grávida, estava trabalhando, pensando em outras coisas. Eu estava o tempo inteiro com eles. Eles eram meus companheiros. Eu ficava sozinha. Meu marido não podia ficar em casa o dia inteiro comigo. Então, eles eram meus companheiros. Eu assistia uma televisão e aí vinha um chute. Eu falava, Nicolas, para, menino, pelo amor de Deus. Os nomes são Nicolas, Bernardo e Lorenzo. Você tá botando. Era nessa Nicolas, ordem, mesmo? Era Bernardo aqui embaixo, Lorenzo aqui do lado e o Nicolas aqui. Então eu sabia quem estava chutando. Então eu conversava com eles. Falava, Nicolas, para, por favor, você tá doendo, tô ficando com contração. Aí o Bernardo aqui embaixo dava uns chutes lá embaixo, aquela vontade de fazer xixi. Eu falava, Bernardo, você tá querendo brincar comigo. Ô, Isabela, eles têm um temperamento, você percebeu? Não, de cara não, porque eles ficaram em incubadoras, é isso? Incubadoras, é. Você ia todo dia lá Eu ou ia, não? lógico. Todo não, dia? Minha vida é engraçado que quem vê de fora imaginava assim, coitada, ela deve estar sofrendo tanto, eu não queria estar na pele dela. Só que quando a gente passa por situações atípicas desse jeito, vem uma força do além que você encara aquilo com naturalidade. Não dá pra você enfiar um capuz dentro de... Não sai mais de casa e falar, não, eu vou esperar passar e quando estiver tudo bem eu volto. Não é isso assim. se chama maternidade. É a maternidade, é a força da mulher e do homem, mas eu acho que a mulher lida muito melhor. O meu marido não teve tanto jogo de cintura, ele se abalou um pouco mais do que eu. Mas assim, a hora que eu saí daquele hospital, eu olhei pra trás e falei, meu Deus, eu vou embora, eu vou deixar os meus filhos aqui. Bom, o teu marido deve ter sofrido com o teu sofrimento, porque... Você acho deve que um ter sofreu ficado... com o outro. E também você deve ter ficado com um temperamento complicado, não?
Olha, Gabi, você sabe que quando eu entrava naquela UTI, eu não lembro de ter chorado muitas vezes, só algumas. E eu fui muito forte. Eu chegava lá, Não, era mas eu uma tô alegria. dizendo em casa, você se irritava com as pessoas? Não. Chegou a discutir com ele, inseguranças, nada? Nada. Olha, eu tava gorda, eu tava cheia de espinha, eu tava dolorida, mas nada daquilo importava. Eu não tinha espaço na minha vida para depressão, nem para aborrecimento e nem para ficar desequilibrada. Eles ficaram 3 meses? 90 dias certinho. Certinho. É, eles nasceram 1º de agosto, saíram 1º de novembro, que era exatamente o dia que eles deveriam ter nascido. Eu tenho o maior fascínio por esse negócio de gêmeo. Fascinada, sou fascinada. Você percebe a diferença de temperamento deles a partir de quando? Porque tem uma diferença. Tem uma diferença, mas não é tão precocemente assim, porque como eles nasceram com quase 7 meses, o tempo que eles deveriam ficar na minha barriga, eles estavam numa incubadora. Então, eles ainda não tinham estímulos, eles não enxergavam, não se mexiam direito, eram fetos. Então, as pessoas que acham que bebê prematuro são bebês pequenos, estão enganadas. O bebê prematuro não é um bebê pequeno, não é um bebê bonito, é um feto que não tem boquinha, que é todo enrugado, tem uma cabeça grande, um corpo pequeno, a pele é marrom. Então, assim, é uma coisa muito aflitiva de ver. Feia. É uma coisa feia. E eu fiquei muito abalada quando eu vi. Aliás, eu vi os meus filhos pela primeira vez através de uma tela de um celular, porque eles nasceram de cesárea, foram imediatamente para a UTI, e o meu marido conseguiu, né, nessa passada, filmar, assim, cada um. E aí levou o celular para o quarto, eu vi aquilo, eu fiquei muito impressionada, muito. É assim, um bebê que cabe aqui, sabe? É muito, muito pequeno. Agora, então, você não tem disse muita que personalidade, não, né? mas depois. Sim. Agora eles têm quantos meses? Tá. 6, você. Não, eles estão com 8 meses, 8 meses de idade cronológica. A idade corrigida, 6. 6 não, 5, tá? Porque eles nasceram com 3 meses de antecedência. Então, hoje, nossa, dá pra ver claramente. A partir de que mês você começou a perceber? Olha, quando eles foram pra casa, eu acho que até na UTI eles estavam assim, né? Aquele ambiente, eles não eram eles, eu acho. Eu senti que quando eles foram pra casa, eles deram um salto na Como é que você percebe? É no choro? Tem um choro que chora diferente, um chora mais duro, o outro chora mais fraquinho, como é que é? Eu tô lembrando do Nicolas, o Nicolas é muito fofo. O Nicolas é o menor, ele não nasceu, ele não tinha nem 1 quilo. E ele tem um choro, sabe o Pimentinha, o caçulinha aqui, que é tudo para aquela hora? É o Nicolas. Ele acorda de madrugada para mamar, ele não reclama assim, ele não se estica, ele já... Eu já sei que é ele. Aquele grito que chega chegando. O Bernardo, ele é muito inteligente, assim. Eu falo que o Bernardo vai ser jornalista. Vai puxar o avô. Coitadinho, mamãe já escolheu a carreira. É verdade, ele tem cara de jornalista, porque ele para, ele olha, ele observa. Você percebe que ele tá fazendo um raio-x daquela pessoa. É muito louco isso. Não é coisa de mãe louca. Isso é realmente a personalidade deles. Só de mãe louca. Você vai um dia lá em casa, você vai visitá-los e você vai ver como cada um tem o seu jeitinho. E o Lorenzo é o equilibrado. O Lorenzo, ele tá com fome, ele chora alto, ele chora mais grosso, mas ele tem aquela paz e aquela calma. Se ele sabe que já tem um mamando, é engraçado isso, eles olham pra mim. Tem um mamando, ele não fica no desespero, ele espera a vez dele e fala, não, daqui a pouco ele vai sair o Bernardo e vai chegar a minha vez. Ele é mais equilibrado. Você mudou a sua vida social, você sai menos. Muito menos. Você emagreceu tudo de novo. Faltam 3 quilos. Você ficou com estrias? Graças a Deus, não. Não, nada? Nada, porque graças a Deus. Sua barriga foi... Giga. Ela foi Giga. testada de todas as formas, essa musculatura sua, não foi? Foi. Aliás, eu só tive esse parto com 7 meses porque o meu útero estava no tamanho de 9 meses. Se você faz a medição, né, que é da base aqui, do pubis até a parte de cima da barriga, eu já estava com útero de 9 meses. Então, ia ser muito difícil eu segurar essa gravidez até 8 meses. Você poderia ser uma parteira agora, né? Você já com percebeu certeza. que eu nunca vi ninguém falar com tanta propriedade. Impressionante. Espera aí. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com a modelo e apresentadora de televisão, Isabela Fiorentino. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.